E aí, Rafa, beleza? E aí, Kim, beleza? Bom, o pessoal tá entrando aí, Rafa. Essa live hoje vai ser algo bem interessante, né? E eu primeiro quero te agradecer por ter aceitado o convite. Você é um cara que eu venho acompanhando há muito tempo, né? Principalmente as suas pegadas em determinados grupos aí, que eu acho muito massa, muita coisa que a gente às vezes se contém em dizer, você vai lá e fala, eu acho que é muito bacana. E aí, desse acompanhamento surgiu uma postagem umas 4 semanas atrás, se eu não me engano, né, num grupo que a gente faz parte. E uma menina, ela estava perguntando qual a melhor técnica para determinada abordagem em psicoterapia. E aí eu vi que você deu uma grande aula para ela num grande texto, né, sobre por que as terapias funcionam, ou qual a escola que é melhor que a outra, se existe isso, se não existe. E daí surgiu a ideia de fazer essa live. Por isso meu convite, te agradeço muito por ter aceitado. Então a ideia é levar para essa galera aí que gosta de psicoterapia, que vive de psicoterapia, algumas informações que eu acredito que sejam bem pertinentes, né, sobre o processo de psicoterapia, por que as terapias de fato funcionam, o que está por trás do processo que realmente funciona, se é a hipnoterapia Omni, ou se é a hipnoterapia do Zé, ou se é uma abordagem da TCC, se é uma abordagem da psicanálise, o que realmente funciona e por que isso funciona. Então a ideia é essa. Você quer fazer uma introdução do tema ou já partiu? Então, você que manda. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse pra galera aí que acho que todo mundo te conhece, mas não custa, né? Eu sou Rafael, eu estudo sobre terapia há 10 anos. E eu brinco com os meus clientes que são 3 pilares. É você mudar a forma de pensar, a mentalidade, a forma de sentir, que são as emoções, e a forma de se comportar, que são de fato suas atitudes, seus comportamentos. Se você trabalha os 3 pilares, a mudança ela vai acontecer. Dentro de várias teorias a gente chama isso, de algumas teorias na verdade, a gente chama isso de loop da predição. Que até o Elber que ensina aqui hoje no Brasil, né? Muita gente sobre isso. Acabou de você mudar. Exato. E você muda a forma de processamento mental que a pessoa tem, que base ali suas crenças, sua imaginação, seus pensamentos. Você muda a forma como ela simula aquilo no organismo, que é o que eu brinco que é a parte de fisiologia da pessoa. E você muda o último ponto, que é o comportamento em si, que é o que a gente chama de comparação. Então você tem uma predição, que é o pensar, você tem o simular, que é o sentir, que é a sua fisiologia, e você tem o comparar, que é o se comportar ali diante disso. O quarto passo disso é a correção que o próprio organismo vai fazendo no sistema. Só que qual é o problema? Muitas terapias hoje, na verdade não diria nem terapia, eu diria terapeutas. Muitos terapeutas, eles se fecham em apenas um dos pilares. Vamos mudar aqui, fazer uma ressignificação. Ok, você mudou a forma de pensar, mas o teu cliente mudou a forma de sentir, de perceber aquela emoção? Ele criou um novo aprendizado com aquilo, uma nova competência? Quando você vai trabalhando essas coisas, fica muito mais fácil para o cliente fazer a mudança. Agora, se você foca só em um único pilar, nada vai acontecer de fato. Assim, pode até acontecer uma mudança ali, outra e tal, porque a terapia ela não depende do terapeuta, né? Nós vamos chegar lá, né, Rafael, nessa parte aí. É legal que você está trazendo, porque tem tudo a ver com aquilo que eu te mostrei naquela imagem que eu te mandei, né? Dos pilares e o porquê que de fato funciona. Mas antes de você acelerar o processo aí, Rafael, eu queria saber de você o seguinte: você fez o EATM também, não fez? Estratégia Avançada em Terapia e Mudança, com o Elber. Essa visão que você tem hoje de psicoterapia, você já tinha antes de conhecer o treinamento ou foi depois? Eu te pergunto só por uma coisa. Eu, antes de conhecer o treinamento do Elber, eu tinha uma visão de psicoterapia que hoje já não existe mais, ou só resquícios dela, e aquilo me libertou algumas coisas, principalmente os que a gente vai falar agora, ou uma das coisas, me libertou do ponto de vista de que a terapia começou a funcionar melhor e eu entendi o porquê que estava funcionando melhor. Né? Então eu comecei principalmente a perceber que o resultado ou a falta do resultado daquele processo não era
técnica, não era o terapeuta, e a maior parte desse processo, né, desse avanço que o cliente tinha, ele estava relacionado a outros aspectos. Né? E aí a gente traz aqui, o Elber traz os estudos do Lambert. Eu acho que não dá para ver aqui, eu até tentei fazer um esqueminha para a galera ver, mas fica invertido, não fica? Fica. Beleza. Bom, qualquer coisa você tira a foto depois e põe no Stories. Posso fazer isso. Mas, e aí você vai ver o Van Poel. Bom, o Bruce Van Poel ele vai trazer através dos meta-estudos, né, que ele fez, o porquê de fato as terapias funcionam, e aí você percebe que 40% de todo o processo não tem nada, absolutamente nada a ver com o terapeuta. Nada. E outra parte desse processo, uma outra grande parte desse processo também não tem muita coisa a ver com psicoterapia, com as técnicas utilizadas, enfim. Isso me libertou, me deixou mais leve, mais livre para poder trabalhar melhor, entendendo o que estava por trás desse processo. Aí eu te pergunto, quando você conheceu o Elber, conheceu o treinamento, você já tinha essa visão? Ou isso foi... Nesse sentido já tinha, porque na psicologia, né, ao longo dos 5 anos de curso ali, eu digo que hoje eu fiz um bom curso, porque de fato ele foi bom, eu tive bons professores, um ou outro ali dentro da caixinha, mas aqueles que eu me apeguei eram mais fora da caixinha, eram como eu, né, que a gente chama, são os forasteiros. E na psicologia a gente vê muito que não é a técnica, não é o terapeuta e não é só o cliente. Eu vejo muitos terapeutas, principalmente na área holística, falar, não, porque o teu cliente não está com atitude mental, porque o teu cliente não está engajado. E, cara, não é bem assim. Se a gente pegar o próprio estudo do Lambert, do Van Poel, o que vai ter? A gente tem ali, se pegar essas porcentagens, que eu não sou muito fã delas, mas vamos botar aqui para deixar de dar. É uma referência, né? Expectativa. O que é a expectativa? É o quanto o teu cliente espera resolver aquilo ali na terapia. Ela representa 15%. Técnica. A técnica ela tem que ser baseada e adaptada para o teu cliente. Então ela representa outros 15%. Só que se você pegar esses dois fatores, expectativa e técnica, só um deles está fora do terapeuta. Aí depois a gente tem o relacionamento terapêutico. E na psicologia humanista a gente vê muito sobre isso, né? Que é a empatia, o acolhimento, o não julgamento e por aí vai. Que ele representa 30%. Então a gente já tem 60% da terapia toda na expectativa, a técnica e a relação terapêutica. E por último a gente tem o que eles chamam lá de fator extraterapêutico, que é os 40%. É a vivência do dia a dia da pessoa. Então assim, a terapia ela vai dar certo se você juntar tudo isso. Mas tem terapeutas e tem algumas escolas, não de terapia, mas escolas de abordagem, de teoria, que focam em um dos únicos pontos. Ok, dá para fazer só com técnica? Dá. Porque às vezes a pessoa está com uma expectativa tão alta que aquela expectativa resolve. Ela começa a fazer uma mudança ali aqui no dia a dia dela, no extraterapêutico, e ok, funcionou. A relação terapêutica nem precisa ser tão desenvolvida assim. Mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. O ideal é você trabalhar esses 4 pontos para que você minimize o máximo deles. Então, como é que eu, Rafael, faço, por exemplo, nesse sentido? A expectativa, quando a pessoa entra em contato, a gente tem uma entrevista motivacional que ela serve tanto para o telefone quanto para o contato presencial, numa sessão de avaliação. A técnica é você fazer uma análise funcional, entender o que o teu cliente precisa e adaptar para ele, fazer sob medida, que é uma coisa que o Erickson já fazia lá atrás, né, e muita gente acaba ignorando. Se você pegar ali a relação terapêutica, a parte da abordagem humanista, que é uma abordagem que eu gosto muito, ela já traz muitos fatores bons e positivos para isso, para se desenvolver rapport, para desenvolver o acolhimento, a escutativa e por aí vai. Né? Algumas coisas ali da psicanálise também traz, né, esse viés. E se você pegar extraterapêutico, a TCC ela tem muito programinha feito para isso, que é passar a tarefa para o cliente. Então assim, antes de fazer o curso do Elber, eu já tinha uma noção desses pontos. Claro que eles não eram tão claros para mim quanto é hoje, porque a maturidade que eu tinha 10 anos atrás para hoje é muito grande. Mas na psicologia a gente já vê muito disso. Só que, é o que eu brinquei até na primeira turma que eu fiz do Elber, eu fiz 2 turmas com ele,
É engraçado que na psicologia você vai estudando. Quarta, eu fiz triste. Viciado. Quase nessa. É o que eu falei pra eles lá na época, assim, é engraçado porque tudo isso a gente vê no curso, mas chega na hora e você não se dá conta. É que nem, por exemplo, eu fiz a minha primeira formação de hipnose, foi hipnose ericksoniana. Depois eu fiz uma formação mais clássica, numa escola famosa e tal. E eu peguei as duas apostilas, comecei a comparar e falei, cara, é a mesma coisa, só que com termos diferentes. Exato. E de uma forma diferenciada. Então, assim, é claro que depende ali da instrução do professor, mas se você pegar só a apostila, é o mesmo tipo de conteúdo. Na apostila do Elber, no curso dele, pro curso que eu vi lá na época da psicologia, a mesma coisa acontecia, entende? Então a gente vai vendo que, ok, funciona para cada um dos lados. Você só tem que saber qual linguagem você vai utilizar. Legal. Então vamos lá, diante de tudo que você me falou aqui, então não é a regressão que resolve, não é o protocolo X, o protocolo Y? Por quê? Então eu consigo, por exemplo, meu cliente consegue sair de um problema sem resolver o ECI, o evento causador inicial? É possível isso acontecer, Rafael? Até me perguntaram recentemente, acho que uns 5 minutos antes de começar. Cara, olha só, eu tô falando isso, mas olha só que legal, olha só. E aí, eu tenho, antes de o Elber ensina o seguinte, o EATM dele, é um treinamento avançado. Então, assim, eu ensino, eu sou instrutor de hipnose clínica, eu ensino essas coisas. Eu ensino, inclusive, a regressão, o ECI e tal, como uma das ferramentas. Mas aí o Elber diz o seguinte, cara, não importa o que você faz, não importa a técnica que você está usando. Mas eu preciso, como instrutor, de pessoas que estão entrando nesse mundo, conhecendo isso. Agora eu preciso dar um norte para os meus alunos. Eles precisam aprender, eles precisam subir o primeiro degrau da escadinha, né? Então, identificar a emoção, seguir a emoção até a origem, ressignificar, vai resolver o problema, e é assim que a gente vai fazer. Sim, eu preciso ensinar isso, mas o meu aluno, ele precisa, e a gente precisa de aprender a se desenvolver, buscar outras ferramentas, outras técnicas, e aí ele descobre que resolve. É bom, mas não é a única forma. E detalhe, não achei o ECI, eu não tinha emoção para seguir, ok. Não é isso que vai fazer o processo funcionar, é o que a gente está falando aqui, né? Sim. É só para deixar claro, porque eu ensino isso também, eu estou falando, comentando, mas é para abrir os olhos daquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que acham, e o caso daquela moça, né, que a gente começou essa live por causa dela, que se eu não me engano, ela não conseguia achar o ECI, né? Ela não conseguia achar o ECI, cara, tudo bem. Eu sempre brinco com os meus clientes, porque alguns vêm pela, eu quero fazer regressão e tal. E eu falo para eles, se a gente fosse regredir até a causa, toda a causa seria no feto, na barriga, ponto. Por quê? Porque é lá que nasceu o teu cérebro, começou o teu sistema límbico e é lá que está o processo. Mas o que é dentro desse sentido assim, vou por uma causa, por um ECI, né, o evento causador inicial? É você buscar a primeira percepção que a pessoa teve daquilo. Então, quando você começa a trabalhar na terapia, não é que a técnica ela não importa. Ela importa porque ela é a linguagem que você vai utilizar para alcançar o teu cliente. Né? Porque eu brinco assim, até no curso do Elber, conversando com alguns colegas depois ali nos intervalos, eu falava, a técnica, por mais que ela seja só 15%, e pra gente que dá curso, ela é fundamental. Porque a terapia, ela é como um canivete suíço. Você vai abrir. Não adianta você só ter a faca. Porque se é só pra você ter uma faca, você não compra canivete. Você vai no mercado e compra uma faca de R$1,99. E aí entra a expectativa do cliente também, né, Rafael? Às vezes o cliente procura e fala, cara, meu problema só resolve com regressão. Você vai falar com ele que não faz sentido. Então é extremamente importante, sim. Aí entra o que o Elber chama de expectativa, né? São um dos fatores lá. Expectativa, que corresponde a 15% do processo. A expectativa do cliente do tipo, meu problema tá, sei lá, não ter passado o meu, né? A constelação familiar, por exemplo. Beleza, então eu vou ter que usar uma técnica que faça ele se comunicar com esse antepassado. Entra não só a expectativa, mas a própria relação terapêutica. Né? Mas eu gosto muito do estilo do Alberto, nesse ponto que se assimila ao meu, que é, olha, aquele problema é uma metáfora que a gente contou para você, é uma narrativa.
Mas a mudança em si ela vai acontecer dessa forma, e aí vai um pouco mais para neurociência. Então, assim, não tem problema você fazer a regressão, mesmo que ela não seja a grande técnica, mas sim a gente faz porque ela funciona muito bem para algum tipo de pessoa. Às vezes não funciona para outro. E aí entra nos cursos que a gente tem que ter, e são cursos que tem que ter bastante técnica, variedade, coisa do tipo, porque você vai dar um arsenal para a pessoa, você está dando uma caixa de ferramentas. Não adianta você dar só uma chave Phillips, a pessoa precisa de um martelo, precisa de uma furadeira, uma parafusadeira, precisa de outros tipos de chaves, porque ela vai ter tudo aquilo ali, vai olhar para o cliente, legal, então eu posso usar um martelo, posso usar isso, e acabou. Ela não precisa ficar sempre com o martelo, que é o que algumas instituições fazem. Isso dentro da psicologia também acontece. Eu vejo muito, por exemplo, trabalho em clínica, 2 clínicas, uma é só holística, uma só como psicólogo. E você vê que eles são muito enraizados na própria escola teórica. Então, assim, você acaba perdendo o cliente. Não por perder de venda, né? Mas perder a resolução do processo. A resolução do processo. Justamente por estar agarrado em uma abordagem, uma técnica. Sim. E esquece, ou às vezes, eu percebo, Rafael, você acabou de dizer que você teve uma ótima formação e tal, mas muitos psicólogos que eu converso, às vezes não têm essa noção, essa perspectiva que você tem hoje com relação a como o processo funciona de fato. Porque aquele cara que defende a TCC com unhas e dentes, não que não seja bom, pelo contrário, que defende a psicanálise como se fosse a única escola que resolveria qualquer... Enfim, e aí o sujeito se vê numa caixa preso. Ele fica preso, porque se eu defendo isso eu fico preso. Eu não me abro, eu não me percebo tendo novas oportunidades de conhecimento para poder ajudar meu cliente, porque é só aquilo que funciona, é só aquilo que eu vou utilizar. E aí ele se priva de dar mais resultados e ajudar os seus clientes, principalmente porque ele não entende ou não percebe os fatores comuns que estão lá no modelo contextual, né, do Van Pol, da terapia. E uma outra coisa, Rafael, por curiosidade também, você utiliza muito hipnose nos seus processos, acredito, né? Você fala bastante sobre hipnose, enfim, você é conhecido como hipnoterapeuta, talvez mais do que como psicólogo, eu acredito, pelo menos para mim, parece. A maioria. Quando você utiliza da hipnose, né, nos seus processos de psicoterapia, você acredita que ela potencializa os resultados do processo a ponto de você... você acredita de fato que ela potencializa os resultados e em cima dessa crença de que ela potencializa os resultados, você defende isso ao seu cliente, ele compra a ideia? Como é que funciona a sua abordagem com relação à hipnoterapia? Você quer dizer com relação ao meu processo de terapia geral, é isso? Exato. Tá. Eu sempre falo para os meus clientes, a maioria me procura pela hipnose hoje. Alguns ali vêm porque eu sou psicólogo, tal, eles têm uma maior segurança. Mas o que eu brinco com o pessoal? O meu processo não é sobre hipnose. A hipnose é mais uma ferramenta. O meu processo ele é sobre aprendizado, onde eu vou te passar aprendizado, vou te passar conceitos e técnicas e ferramentas para que você aplique isso no teu dia a dia. Se vai ser com transe, sem transe, com a hipnose ou sem hipnose, é outra história, porque eu tenho que fazer uma avaliação com aquela pessoa. Então assim, eu faço hipnose? Faço, basicamente toda sessão tem. Só que ela pode ser no modelo mais clássico, vamos dizer assim, com transe, ou no modelo mais sem transe, mais naturalista ali nesse sentido. Que eu pego muito pelo clean language, pela psicologia positiva, para você chamar a atenção de outras formas, né? Meio que de uma linguagem mais subliminar, vamos dizer assim. Então, o que eu faço nos meus processos? Eu sempre ensino pelo menos 1 a 2 ferramentas para os meus clientes, porque a minha ideia é que eles não dependam de mim. É que eles venham, façam a sessão deles, geralmente eu faço um processo de 5 sessões, eu mando várias tarefas para casa ao longo da semana, dura em média ali uns 2 meses a terapia, né? Tirando as que eu faço às vezes quando eu pego de raramente alguns convênios. Então eu faço um processo mais lento nesse sentido, do convênio, mas se é para só hipnose ele é um processo de 2 meses.
e eu ensino várias ferramentas ao longo desses 2 meses, através de áudio, PDF, exercícios e coisas do tipo. Então a pessoa, quando ela vem, ela passa pela hipnose e assim, ela vai potencializar o resultado, não pela hipnose, mas por toda a expectativa criada, pelo cenário que foi desenvolvido ali dentro. E aí eu aproveito esse cenário e faço. Beleza. E quando você trabalha ou que você ensina essas ferramentas de auto-hipnose, acredito eu, né? Trabalhando também auto-hipnose, enfim. Você está trabalhando ou está de alguma forma ajudando naqueles 40% extraterapêutico. Aquilo que a gente, em tese, não tem o controle, né? Porque é da vivência do cliente, mas se o cliente tem ferramentas e acredita, tem expectativa de que aquela ferramenta pode ser usada fora do ambiente terapêutico por a hora que ele quiser para sair daquela dor, digamos que seja uma questão, por exemplo, de medo de falar em público, ele tem uma âncora, que ele pode fazer uma respiração, acionar aquela âncora, se sentir bem e falar em público sem problema, a gente está dentro daqueles 40%. Você concorda comigo? Sim. Então, é o que eu fiz. Quando eu fiz o curso do Elber, o que eu comecei a pensar? O que eu posso fazer com esses 15, 30% aqui de expectativa e técnica, esses 30% de relação e os 40%? Qual deles é o maior? Então, extraterapêutico, né? Fora da terapia, é o que mais conta. Então, o que eu posso fazer para fora? E eu comecei a desenvolver. Eu fiz um programa de áudios, são 12 áudios, né, basicamente 12 semanas ali, para mandar para o cliente, mais várias ferramentas que eu mando através de um relatório, indicação de leitura, indicação de filme. Então, eu fui colocando coisas que eu sei que, ok, talvez o cliente não faça, mas se ele precisar, tá lá. Ele tem a ferramenta. Entende? E aí, só para finalizar, eu peguei assim, dentro da relação terapêutica, eu busquei mais como abordar melhor alguns pontos na relação, né? Eu comecei a aprender hipnose não verbal, outras coisas nesse sentido, para justamente ampliar ali o leque. E a técnica foi junto nesse sentido. E a expectativa, ela vem muito pela procura de, o Rafael está escrevendo mais um conteúdo na internet, as pessoas estão indicando e não sei o quê. Então a expectativa, ela já vem alta, eu não precisei fazer muito ali. Eu comecei a focar nos 40%. Tanto que se você pegar o meu Instagram, uma coisa que até algumas pessoas reclamam assim, mas você fica colocando áudio de auto-hipnose e tal, ensinando ferramentas. Os haters, né? Faz. Mas eu passo técnicas para as pessoas no Instagram, eu passo áudios de auto-hipnose. Então, o que eu faço no consultório não é diferente do que eu faço no Instagram, né, em sentido da formatação. Porque é isso, eu quero que a pessoa vá e não precise mais ficar voltando ali na terapia. Massa. E aí você acaba ajudando naqueles 40% tão importantes que às vezes a gente não percebe, né? Cara, o papo tá massa. A Berranca, é isso mesmo? Eu acho que o pessoal não tem muita paciência. Vários amigos já chegaram para mim querendo fazer terapia cognitivo-comportamental porque falaram que essa vai ser efetiva para um problema momentâneo. Entra na expectativa, né? Sim. Berranca, acho que é esse mesmo nome. Se o seu cliente te procura, e essa é só a minha opinião, se ele te procura e diz que a questão dele vai ser resolvida com TCC, e se você tem as ferramentas, tem o conhecimento necessário, eu penso que é válido e é muito válido. Ainda que você tenha uma teoria diferente a respeito do processo dela, é válido e é muito válido. Justamente, se a gente levar em consideração os estudos do Van Pol, a expectativa é extremamente importante para o processo do cliente. Isso não quer dizer que você também não possa utilizar de outras ferramentas, de outras abordagens, mas eu acredito que defender a expectativa ou comprar a expectativa do seu cliente seja tão importante quanto ou mais do que as suas próprias percepções e ferramentas acerca do processo dele, eu penso. Né? Não sei se o Rafael concorda. É porque nessa questão da TCC, por exemplo, a gente tem muita publicação acadêmica e hoje, no mundo leigo, vamos botar assim, na livraria, né, nas grandes livrarias, que é com base na TCC, que é uma coisa que está acontecendo com a hipnose agora, né? Você tem o livro do Pyong, do Rafael Kreich, daquele casal sem vergonha, não sei o que e tal. Então, assim, você vai tendo uma gama de publicações crescente. Então, o público começa a aparecer para aquela abordagem, para aquela técnica.
A constelação familiar, ela cresceu um pouco nos últimos anos também. Então você começa a ver uma crescente e o pessoal que é leigo, vamos botar assim, que somos nós, os clientes, pô, eu quero fazer terapia, qual que é melhor? Não, ouvi dizer que a TCC é melhor. O psiquiatra recomenda a TCC. Não porque ele sabe que aquela é mais eficaz, mas porque é aquela que está em vigência. Aí o cara vai pesquisar na internet, ele, pô, o TCC está aqui, está em alta. Se você for entrar num Google acadêmico, num Cielo, vai ter muita publicação daquilo. Então ele começa a indicar para aquele viés. Funciona? Funciona, sem problema nenhum. Assim como qualquer outro tipo de terapia pode funcionar para algumas questões. O problema é quando a gente tem uma abordagem, uma técnica que se diz resolver tudo. E na verdade ela não dá conta de resolver tudo porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Que é uma coisa que acontece hoje com as terapias holísticas, em especial a hipnose. Você vê hipnoterapeuta quase falando curar câncer aí, né? Então assim, acaba sendo absurdo o negócio porque, não, eu ouvi dizer que a hipnose é muito boa. Cara, calma, relaxa, respira, vai estudar. Assim, tem curso de vou fazer aqui um curso de reprogramação de DNA. Pelo amor de Deus, não dá, cara. Ou começa a tirar umas abobrinhas assim que pra mim não cola. O Elber fala bastante sobre isso no curso, se eu não me engano, no primeiro dia, né? Ele traz, inclusive o exemplo que ele traz, se eu não me engano, é da TCC, né? Da evidência do TCC. Sim. E aí traz justamente, exatamente o que você pôs aqui agora, né? Rafael, outra coisa. Eva Dessa, ela pergunta o seguinte: a psicologia positiva e a hipnose fazem os mesmos processos? Aí vem uma questãozinha. As pessoas ainda, e isso é natural, o leigo, ele às vezes confunde hipnose com hipnoterapia. Dentro da sua explicação, você pode diferenciar isso pra gente? O que é hipnose, o que é hipnoterapia? Hipnose é apenas a ferramenta. Então, assim, eu posso ter hipnose dentro da área clínica, que é o que a gente chama de hipnoterapia, ou você pode ter hipnose de entretenimento. Mas a hipnose, sumariamente, assim, bem resumido, é comunicação, é um processo de comunicação. Ponto. Você pode usar isso para entreter, para se divertir, ou você pode usar isso dentro de um meio acadêmico, não, terapêutico. Mas a hipnoterapia, como a gente ouve chamar, pelo menos eu vejo dessa forma, ela não é um tipo de terapia. Ela é uma terapia que tem uma base teórica que não é a hipnose, mas utiliza-se da hipnose. Até pegando ali a pergunta dela, a psicologia positiva faz o mesmo processo da hipnose? Não, são processos completamente diferentes, mas que podem trabalhar em conjunto. Porque na psicologia positiva a gente vai trabalhar muito com a ideia do flow, que é como se fosse o uptime, né? Então você está ali numa alta de carga emocional. E na hipnose você está no downtime, você está numa baixa. É claro que isso é muito relativo. Você pode mudar dentro da hipnose para um flow ou ir para o transe em si ali de downtime. Mas isso ainda é relativo ao que você está fazendo no processo. Então são processos diferentes que visam o mesmo objetivo, dentro de um contexto clínico que é a melhoria da pessoa. Show. Vamos lá, deixa eu olhar as perguntinhas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. O Elber tá falando muito bom, Rafael. Rafael, você vai fazer o curso em março, não, né? Aí em Brasília? Se eu conseguir a grana, eu consigo fazer. Cara, essa mudança aqui eu tenho que me ajeitar. Pra você não deve ser difícil não, cara. Você tá comprando apartamento novo, tá? Não, né? Bom, vamos abrir para perguntas do pessoal? Pode abrir, filho. Bom, aqueles que tiverem algum questionamento, alguma pergunta e quiserem trazer pra gente aí, fiquem à vontade. Lembrando aí, vou fazer o jabazinho aqui, Rafael, do curso do Elber. Em abril vai ter um EATM, aqueles que não conhecem o treinamento. Olha, se você trabalha com psicoterapia e ainda não conhece o treinamento, eu te aconselho, vai lá. Se você quer de fato algo diferente, eu te aconselho conhecer o treinamento do Elber. Tem o site dele, o elbersilva.com.br, é muito legal. Ele tem treinamento agora, um EATM, que até o Douglas Solano, seu amigo também, né, Rafa? O Douglas, que está organizando lá em São Paulo, em abril, treinamento muito bacana. E logo depois do EATM ele vai ter
vai ter modelagem simbólica lá. Eu devo ir fazer os dois, repetir os dois. Que eu vou fazer a primeira vez aí em Brasília e depois eu tô indo para São Paulo para fazer de novo o EATM pela quarta vez, se tudo correr bem, e a segunda vez do modelagem. A Shidagabi. Isso, Shidagabi está perguntando qual o público-alvo do curso. Shidagabi é psicoterapeutas, médicos, profissionais da área de saúde e psicoterapeutas. Esse é o profissional, esse é o público-alvo do Welber. Esse curso não é meu, tá, gente? Estou fazendo jabá porque de fato eu acho que o que ele ensina, cara, muda, mas muda por completo a forma como a gente aprende. Eu acho que você é resultado disso, né, Rafael? Boa parte do que você faz hoje é resultado desse treinamento. Não ganho absolutamente nada para falar sobre isso. Fazer mas vale a pena. Aliás, eu ganho muito do suporte dele, né? O que eu gosto do curso dele, e até respondendo ali a Shidagabi, não é um curso para ser terapeuta. Exato. Ele é um curso para quem já trabalha com terapia e quer complementar alguma coisa. Que a gente falou, né? A TCC ela veio crescendo com pesquisa e tal, e ela vai reformulando alguns processos. Então você tem primeira onda, segunda, terceira. A hipnose não é diferente. Você tinha hipnose clássica, depois hipnose naturalista, e aí vem outro modelo de hipnose, agora um outro método. E o do Welber é engraçado porque eu vejo várias pessoas fazerem isso. Fizeram o curso do Welber, que nem você fez, e no próprio curso coloca o conteúdo. Que é uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, mostra que está evoluindo, que as pessoas estão melhorando. Então, ele não é um curso iniciante, ele realmente é um curso avançado. É claro que, eu nunca fiz terapia, nunca trabalhei na área, posso fazer? Pode. Mas eu acho que você não vai ter o aproveitamento máximo do curso. Apesar que o Welber ele ensina uma técnica muito foda, que é o Clean Language, mas não sei se é o ideal para quem vai começar no meio da terapia. Porque você tem que ter uma base ali dentro. Eu percebo assim, meus alunos são iniciantes, né? A maioria dos meus alunos estão começando agora, a grande maioria, no mundo da psicoterapia e tal. E o Welber, ele leva o EATM para um dos treinamentos meus, que é o Master em Hipnose Clínica, um curso de 8 dias, 5 dias eu trabalho, os outros 3 dias o Welber trabalha. E a gente notou assim, a grande dificuldade dos meus alunos foi justamente essa, Rafael, porque eles têm pouca experiência clínica. Tem experiência clínica? Sim. Tem, mas tem pouca experiência clínica. E aí quando pega aquele monte de conteúdo, que é uma avalanche de conteúdo em cima de você, e de uma forma assim, eu acho muito foda o jeito que ele leva o conteúdo. O conhecimento do cara é fantástico. Eu nunca vi um cara com o conhecimento que ele tem acerca de psicoterapia, mas ele tá ali, ele te destrói. Você sai do curso, você fala, vou tomar uma cerveja, você toma uma, duas e volta pro hotel, porque você não aguenta, né? É muito conteúdo. Então eu percebi que os meus alunos eles tiveram muita dificuldade por conta da falta de experiência clínica, né? Aqueles que tinham mais experiência clínica surfaram melhor o curso, curtiram melhor o curso. E os outros estão até agora ralando e buscando informações, como olha só, eu fiz 3 vezes o curso, Rafael. Eu vou fazer a 4ª agora. E a cada vez que eu faço esse treinamento, eu descubro algo diferente, eu percebo algo diferente. E eu tenho alguma experiência, tenho uma boa experiência clínica, já posso dizer, e mesmo assim, tem muita coisa. Então, agarra. Isso entra até na expectativa, né? A pessoa vai com expectativa diferente. Mas isso acontece mesmo, assim, você pegar o curso dele em si, que é um curso que eu acho fantástico, mas, cara, se dá para alguém iniciante, a pessoa não vai entender o curso. Ela vai entender partes do curso, ela vai ter que repetir o curso, o que não é ruim, é muito válido, mas ela não vai entender por causa da falta de experiência. E é o que alguns cursos erram, não sei como é que é o teu nesse sentido, mas assim, começa, aí no último dia resolve fazer uma experiência clínica, e cara, não é assim que funciona. Você tem que fazer o negócio montadinho, esquematizado, que é o que o Welber faz com a gente no curso, né? Ele começa desconstruindo para começar a construir alguma coisa que é o dele, que é a teoria da emoção construída, a clean language, coisas do tipo. Então, assim, fazer logo de cara, não sei se é o melhor aproveitamento. Mas como você tem feito, por exemplo, né, pega ali que você falou, são 5 dias e 3, já dá um aproveitamento maior. Esse aluno que faz o Master, ele já fez 2 cursos antes. Ele já fez o HC, ele já fez o regressivo, então ele já tem naturalmente ele já tem uma experiência clínica, ele já tem uma experiência com treinamento, mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil.
Não é fácil. E vai ser difícil, porque qualquer, assim, não só pelo curso do Elber nesse sentido, mas qualquer coisa que seja muito diferente do mercado, você vai olhar assim e falar, cara, onde é que eu tô? Mas eu acho que vale muito a pena, cara. É o preço que você vai... Sim, é o preço que você vai pagar, né, no caso do treinamento do EATM que a gente está falando, e vai valer muito a pena, cara. Seu esforço vai valer muito a pena. E só vai valer muito a pena porque o resultado do seu cliente tende a ser muito melhor. Sim. Você vai entender por que a terapia funciona, como que ela funciona, de dentro para fora, né? Muita coisa vai ser desconstruída, né? Muita coisa do que você entendia por psicoterapia ou que era responsável pelo processo do seu cliente, de resolução do problema do seu cliente, vai ser desconstruído. E aí, meu amigo, o seu resultado tende a ser muito melhor, o resultado do seu cliente. Aí entra resultado financeiro, porque você passa a ter mais resultados, seu cliente começa a indicar mais pessoas, você começa a ter a agenda lotada, automaticamente seu preço melhora. E eu acho que a gente vive a gente que vive de psicoterapia, nós temos que cobrar bem. Teve até uma postagem esses dias que eu achei muito legal, que você falou, a menina falou, parece que todo psicólogo fez voto de pobreza. Você falou, opa. Ah, sim. Eu não, peraí, cara, faz sentido, né? Então tudo melhora, inclusive os resultados financeiros. Eu acho que isso é muito importante. Legal, bom, Rafa, mais alguma coisa pra gente falar pra essa galera? Você que manda, cara, você tem perguntas? Eu tô aqui pra responder perguntas. Show de bola, eu tô curtindo pra caramba. Deixa eu ver esse pessoal aqui, eis as questões que não querem calar. Volpolak, rapaz, só tem gente com nome diferente aqui, né? Volpolak, quais são as questões, Volpolak, que não querem calar? Você tem alguma questão que não quer calar? Cara, eu tenho várias questões que não querem calar. Como é quando você está cobrando quanto o seu processo de psicoterapia? temos tudo, não, Rafael? Terapeuta faz terapia. Você quer saber mesmo? Terapeuta faz terapia, Rafael? Tem que fazer, cara. Tem que fazer, tem, cara. Não precisa ser aquela terapia tradicional, semanal, mas tem que fazer. Isso até é uma coisa que eu acho legal, porque eu vejo assim, tem curso que chega e fala, vou ensinar autoterapia, né? Como se o cara não precisasse, ele fosse Deus e o mundo e autossuficiente. E cara, não, você precisa. Eu brinco muito com os meus colegas nesse sentido, que o meu processo terapêutico ele é fazer durante uma sessão única de 3 a 5 horas a sessão, porque ela simplesmente é ideal para mim. Eu não tenho paciência para fazer toda semana. Né? Então, para mim, funciona daquele jeito. E aí a gente tem que começar a entender o que funciona para cada terapeuta. Mas tem que fazer terapia sim, porque senão você vai projetar no teu cliente e vai dar zero. O que funciona? Ela até me perguntou ali, quando a gente descobre a causa de um problema, aquilo resolve? Não. Por quê? Porque só descobrir a causa, você está tendo uma informação. Beleza. Mas o que funciona então? O que faz a terapia ser eficaz? Diante do que a gente falou, né? Da expectativa, a técnica, a relação e o extraterapêutico. É pegar aquela informação e guiar ela, orientá-la para uma solução, para fazer alguma coisa nesse sentido. O que vai fazer? Não sei, porque vai depender de cada pessoa. Mas vamos dizer assim, eu descobri que na minha infância eu não era desejado pela minha mãe. Ok, o que você vai fazer com isso agora? Para onde você vai orientar essa mudança? E o que você gostaria que acontecesse? Exatamente. Então, assim, o grande ponto não é descobrir causa, porque causa é só informação extra, não vai mudar, está no passado. O grande ponto da terapia é pegar ela do presente e direcionar para o futuro. Para onde eu quero ir com isso? Eu brinco muito com os meus clientes, porque eu trabalho com questões financeiras. Eles falam, nossa, mas eu sou endividado porque eu aprendi com meu pai. Tá, ok, você aprendeu com seu pai, a gente vai ficar culpando teu pai ou a gente vai mudar esse padrão? Como é que você quer fazer essa mudança? E é o que eu passo para eles, assim, você começar a aprender a poupar, aprender a gastar direito, fazer uma planilha e não sei o que. Aí você vai construindo o caminho que você quer percorrer. Não adianta você olhar para trás, cara. O olhar para trás, ele te ajuda a entender alguns padrões, mas ele não te ajuda a mudar o padrão. O que te ajuda a mudar é você criar um novo caminho para aquilo ali, que é o que a gente vê um pouco tendo o curso do Elber nesse sentido, que é como você está construindo a sua realidade, as suas emoções, e é o que eu faço hoje. Você tem um processo mental, você tem o processo das emoções e o comportamento. Como é que eu quero orientar cada um dos pilares para mudança? E aí você tem aquela mudança de fato. Então, o que funciona na terapia?
na minha visão enquanto terapeuta, é orientar do presente para o futuro, ou do passado para o presente e para o futuro, de acordo com aonde você está partindo. Mas não adianta só ficar olhando para trás, eu quero entender o que aconteceu. Ok, você vai entender, mas não vai resolver. Pode resolver, mas não... Aí vai entrar a expectativa do cliente. Exato. Tem todo aquele contexto, né, que a gente está trabalhando justamente nessa live. Legal. Tem uma perguntinha aqui, aliás, um comentário. Shiragabi, ela falou bem subjetivo, eu não entendi, Shiragabi, bem subjetivo, o que exatamente foi bem subjetivo? Acredito que seja questão da própria mudança, ela seja bem subjetiva, tipo, pra onde eu vou com aquilo ali é bem subjetivo de fato. Sim, show, beleza. Rafael, você lê mente, Rafael? Eu não, quem Tô perguntando assim, quem você lê mente? Quem dera Rafael livre. Eu achava que o Rafael tinha esse poder, mas eu não, Evadessa, ainda não consegui desenvolver, não. Mas eu tô estudando bastante hipnose pra ver se eu consigo ler mente, porque dizem que dá certo, viu? Melhor mentalismo, hein, cara? Mentalismo é melhor. Pois é, tô na linha errada então, tem que mudar. Mas não, viu, moça? Não, beleza. Cara, a Shiragabi confirmou, é isso mesmo. Show de bola. Bom, Rafa, cara, Sei que manda, você tem pergunta aqui? Cara, eu tenho várias perguntas, Então, mas agora de pronto eu tenho muita curiosidade, Rafael, de verdade, cara. De onde você tira tanta... e aí, vamos fugir um pouco da live aqui. Mas de onde você tira tanta paciência pra responder aquela galera lá daqueles grupos? Cara, às vezes eu tenho tempo livre, então assim, eu acho legal, até porque eu uso mais pra mim, não é nem pra responder ou pra fazer divulgação, é mais pra mim. Tipo, se essa pergunta, alguém me perguntar no meu Instagram, como é que eu vou responder? Como é que eu vou trazer isso? Como é que eu tiro daqui um conteúdo? É uma coisa que até fugindo um pouco nesse sentido, mas como é que se cria tanto conteúdo? Cara, eu pego um livro e começo a ler. Eu vejo, isso aqui dá um conteúdo legal, isso aqui dá uma semana inteira, isso aqui dá uma postagem. É que nem stories. Hoje, semanas eu não fiz, mas às vezes eu vejo e olho aquilo e falo, cara, essa pergunta aqui é interessante. Seja como modelo educativo ou modelo de correção para o meu público. Não é que o meu é melhor do que o outro, mas o meu público vai se beneficiar melhor com essa informação. Então você vai caçando a informação ali dentro. Né? Volta e meia eu entro nesses grupos, tiro o print, ponho ali no meu Instagram e fica. Porque isso gera conteúdo, isso me faz querer estudar mais, isso me força a estudar de fato. Porque senão eu vou acabar parando, vou ficar jogando videogame, vendo Netflix, aí não dá, eu tenho que estar movimentando. Massa. Tem mais uma perguntinha aqui pra você. Cara, por falar, foi até bom que eu lembrei, você criou um grupo no Telegram, né, pra falar sobre terapia. É aberto aquele grupo pra todas as pessoas que querem entrar? Ele é aberto para terapeutas, assim, o preferencial dele é para terapeutas, ele é um grupo público, mas ele é para terapeutas. Tem um outro grupo no Telegram, que ele é um canal, na verdade, então ele é mais aberto, que ele é para qualquer tipo de pessoa, basta entrar lá no meu perfil e já tem no link ali as opções. Então eu tenho um grupo para terapeutas e um só para quem é cliente, para quem é leigo, assim, quer entender um pouco mais, onde eu vou colocando algumas coisas semanalmente. Legal. A Evadessa, ela trouxe uma questão aqui que você está até trabalhando lá no Telegram agora, no grupo de terapeutas, né? Que é, Rafael, quando uma mulher sofre tentativa de violência sexual, ela toma trauma de homens? Ela pode tomar trauma, não quer dizer que ela vá tomar. Não é o modelo médico, né? Exato, está muito ligado à ideia de como ela construiu aquela percepção, como ela construiu aquela situação na mente dela. Tem mulheres que eu atendi durante um ano inteiro numa clínica só de violência sexual, desde criancinhas até idosos. Então o que acontece? Tem pessoas que criam trauma com homens, tem pessoas que criam traumas com mulheres, porque criam uma sensação de nojo consigo mesma. Então, não é uma causa e efeito, que é o que você falou do modelo biomédico. E na psicologia é uma coisa que a gente combate muito ainda, né? Mas as pessoas acabam não saindo muito desse viés, que é como a pessoa vai conseguir... É justamente o que o Paul veio
elucidar, né? Ele vem contra ou vem esclarecer aqui que o modelo médico para psicoterapia ele não faz sentido, ele não faz tanto sentido, aliás ele não faz sentido de fato, né? E aí ele traz um modelo contextual, né? Que faz mais sentido. Pode falar. Se você pegar a base do modelo biomédico, que é a ideia de causa e efeito, né? Você tem um problema, você faz uma prescrição, ela não funciona em mais nenhum universo. Então, mas ainda é ensinado, né? Ainda é ensinado. Mas não faz mais sentido. Inclusive nas escolas que acho que a gente estudou em algumas escolas parecidas, né? As mesmas, aliás, de hipnose clínica, é o que se traz, né? Se causa e efeito. Né? Inclusive eu ensino isso ainda. Enfim, é o que a gente vê. A causa e efeito, eu acho interessante você explicar e você trazer mais como um conteúdo histórico, vamos dizer assim. Você entender de onde está vindo. Porque se você traz ela como é o atual... Até para justificar o processo terapêutico, né? A gente, pelo menos da forma como eu utilizo, eu acho que a forma mais interessante e inteligente de usar é para justificar o processo terapêutico. É criar a expectativa do cliente. Vou fazer isso porque isso aqui vai funcionar. Então, digamos que vai ser um processo com regressão. Então, olha só, a gente vai identificar a causa lá na origem, vai ressignificar, a gente vai vir desconstruindo essas emoções que foram construídas ao longo da sua vida. Isso, cara, isso é blá blá blá, mas é um blá 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 que tem resultado. É o modelo médico, causa e efeito. A causa foi, sei lá, aquela situação que aconteceu com você quando era criança. O efeito é o que você está surgindo agora, está acontecendo agora. E acontece por causa disso. Vão lá remediar a causa, porque o efeito não vai existir mais. Toma remédio, beleza. Mas a estrutura por trás disso é muito maior, muito mais ampla, para que o resultado de fato aconteça, né? E aí a gente tem que entender por que funciona e por que quais os elementos que estão por trás disso, que é o que Ivan Paul vai trazer ele. O ponto não é nem assim, tá errado ensinar? Não tá. É que nem eu brinco com o pessoal, seria errado, pelo menos na minha visão, porque eu sou neuropsicólogo, é você falar assim, vou trabalhar subconsciente e explicar com base na neurociência. Tipo, não são coisas que casam, elas não estão juntas. Mas você num curso, você para um cliente que traz esse tipo de expectativa, ok, faz sentido. Você está se comunicando com aquele tipo de linguagem. Então ela faz sentido para o cliente. Mas é entender que existe um mundo muito maior além disso. Não é que, meu Deus, toda a causa e efeito está errada. Não, ela funciona. Se eu quebrar a lâmpada aqui e deixar o caco de vidro, vai ter um efeito. Tive uma causa, tive um efeito, ponto. Mas no mundo da terapia, no mundo da área da saúde, isso já não bate tanto. Porque a gente tem outros modelos mais atualizados, não necessariamente melhores, mas mais atualizados, que servem para explicar alguns fenômenos. É que nem a Eva colocou ali, eu sofri 3 violências e hoje tomei trauma, sinto nojo. É normal? É normal. O teu corpo ele sentiu uma violação, ele teve um fator estressante, que entra um pouco do orçamento corporal, que é como o teu corpo está reagindo aos teus hormônios, e ele vai gerar uma percepção para você, ele vai gerar um conjunto de emoções, que a gente chama de raiva, medo, nojo e por aí vai. Esse conjunto gera o teu comportamento, então ele é normal, você vai ter. Só que o ponto é, você está fazendo algo para mudar isso? Você está deixando do jeito que está? Porque se você está fazendo algo para mudar, então isso tem que estar mudando. Se não está mudando isso, sei lá, não sei quanto tempo você está, eu de terapia, mas já tive cliente que está em 10 anos de terapia, 5 anos, e não teve a mudança, algo está saindo errado nesse processo. Precisa ser reavaliado. Agora, se você não está fazendo nada para mudar isso, está só sempre remoendo, reclamando, lamentando e coisas do tipo, você está só reforçando o sistema a manter aquele padrão do nojo, o padrão da raiva, o padrão do medo, não sei o que, e assim vai. Porque se a gente pegar numa escala maior, o que faz a mudança? É você mudar a sinapse neural. Exato. Acabou, é isso. Assim, a tua causa e efeito está no cérebro. Ponto. E aí, agora, como você vai fazer isso é outra história. Aí a gente pega a teoria das emoções construídas, né? E aplica ela no processo terapêutico. E exatamente isso, é mudar as sinapses. E esse vai ser o resultado. Rafael, e aí, tem pergunta, Rafael? Cara, mais uma vez, bicho, obrigado, gente. O nosso tempo aqui está findando aqui, está dando 1 hora. É isso mesmo?
É 1 hora de... Sei que manda. É 1 hora de live. De live, né? Obrigado mesmo, cara. Obrigado por essa moral. Já tô com 5 páginas de anotações. Vai ficar gravado isso? Vai sim. Se o Rafael permitir, autorizar, vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Se é autorizado, obviamente. Vai ser editado. O canal do YouTube é Kim Matos. KIM espaço Matos com 2 T's. Já se inscreve lá. Acredito que o Rafael também vai querer disponibilizar. Não sei como. Se você me manda que eu ponho também. Valeu, mestre. Valeu, Elber. Obrigado aí. Então, acho que vai ficar disponível sim. A gente já vai editar. E já segunda ou terça-feira já tá disponível. E já vai ficar o convite aí pro Rafael para próximas lives, cara. Se você topar, a gente vai falar bastante. Né? Cara, pra mim foi mesmo um prazer, foi uma honra, porque eu admiro muito o seu trabalho, cara. Eu tenho te acompanhado bastante. E a sua simplicidade principalmente. O que eu acho que é bem bacana. E as cutucadas que você dá em certos... Fazer treta de vez em quando. Não, você falou em treta contigo, né? Pelo menos. Mas eu acho legal, cara, assim, porque é sempre de uma forma inteligente, né? As suas cutucadas são sempre inteligentes e me fizeram pensar muito, cara, acerca de muitas coisas. Eu lembro de um curso que ia ter na Suíça lá, e alguém divulgou esse curso e eu falei, cara, será? A minha crença não é ser barato, né? Eu falei, eu vou fazer esse curso. Porque tinha um nome e tal. Eu falei, cara, mas e aí? Será que é só metáfora que eles vão ensinar? E daí a pouco você fez uma postagem, cara, questionando inclusive o dono da instituição, né? O presidente da instituição, acerca de, mas eu vou pagar X, que era um absurdo, né? Sim, um absurdo, pelo menos para os meus padrões. E aí, eu vou lá para aprender exatamente o que? Uma nova abordagem, ou são só metáforas? Era justamente o que eu estava pensando e sabe? E aí, a conversa, né? Eu acho que você lembra do assunto. Falei, economizei uma grana graças a você. Também respondi nesse sentido, sim. É uma coisa que eu sempre faço com os cursos. Eu acho que eu só não fiz com o do Elber, porque me encheram muito o saco para fazer o curso do Elber. Falar assim, eram 3 pessoas que eu confiava muito. Não, vai ser bom. Mas todo o curso que eu faço, eu peço ementa. Qual que é o diacho do que você vai ensinar no seu curso? Porque, até pegando esse exemplo, cara, não dá pra você fazer um curso de, sei lá, R$1.000, 2.000, 10.000, 20.000, e você não sabe o que vai rolar. Os caras hoje é muito comum nas formações, tirando pós e tudo mais, os caras lançam um curso e não dizer o que tem. Não, vai ter um bônus. Cara, não quero bônus, eu quero saber o que você vai ter do básico aqui que você pode me passar. Nesse curso que você mencionou, ele me deu a referência do livro, eu fui atrás do livro, comprei, li o livro, fui atrás da autora, que ainda está viva, conversei com ela, aí fui atrás do cara que ia ministrar o curso, porque, cara, não dá pra você gastar uma grana total. Cara, já passou isso, mano. Pra nada, não dá. Depois disso eu fiz o ATM 3 vezes já. Com a grana que eu ia gastar pra fazer o curso. É que nem o curso do Elber. O do Elber eu fiz uma vez, peguei o referencial que ele tem na apostila, comecei a comprar os livros, um por um. Aí fiz a segunda vez, comprei o resto. É assim que a gente tem que estudar. Porque senão, cara, você gasta dinheiro num negócio que não rola. É que nem eu, por exemplo, só pra gente finalizar nesse ponto. Na minha terapia, eu não deixo ninguém fazer o processo comigo se ela não tiver certeza do que ela tá fazendo. Sim. Né? Porque é um processo caro, não é um processo barato. Então a pessoa chega, mas e vai. Cara, se você acha que não vai resolver, não faz. Me acompanha na internet, acompanha um pouquinho ali, veja, e depois você vem fazer a terapia. Porque é muito mais fácil. É muito mais simples. Eu não quero que a pessoa venha para gastar um dinheiro e não ter aproveitamento. Isso seja numa terapia, isso seja no curso, em qualquer canto. A gente está falando de dinheiro. Dinheiro é uma coisa importante. Querendo ou não, ele é um limitador. Sim. Bom, o Elber está falando desse negócio de não ter meta clara e detalhada, é triste. E de fato é. De fato é triste e perigoso, né? Porque sim. Você gasta 20 mil não sabe pra quê, né? Velho. Mas é isso. Rafa, obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live. Obrigado, aqui. O Elber, obrigado, mestre.
Ele não gosta que chama de mestre não, mas fazer o quê, né? É o cara. Obrigado aí por ter nos assistido, né? Rafael, cara, você é foda, velho. Gosto muito do seu trabalho de verdade, beleza? Obrigado mesmo e vou ter outros convites, viu, velho? Tudo bem, só fazer, cara. Tô à disposição. Um abraço, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite, cara. Valeu, Qualquer coisa, até mais. tuas ordens, viu? Um abração, valeu. Tchau, tchau.